Você já sentiu que o mundo te julga pelo silêncio, mas mal sabe que é nesse silêncio que você se torna mais perigoso? Eles riram. Disseram que você era estranho. Disseram que você era lento. Mas enquanto eles brincavam com fogo, você estava forjando um exército em silêncio. E agora, eles vão descobrir por que o universo esconde seus maiores estrategistas atrás dos rostos mais incompreendidos. Fique até o final deste vídeo, porque ainda hoje você vai entender por que seu silêncio sempre foi a sua maior arma e por que a vitória final já estava escrita no seu destino desde o início. Antes de tudo, se você sentir que essa mensagem foi feita para você, curte esse vídeo, se inscreve no canal e, o mais importante, comenta aí embaixo o número 77. Isso não é só um número, é um sinal de que você faz parte desse exército silencioso que está acordando. E se já comentou antes, comente de novo. Mostre ao universo que você está ativo, desperto e pronto para assumir sua verdadeira forma. Comenta agora, 77. Em um mundo que grita por atenção, existe uma força que opera em silêncio absoluto, o verdadeiro gênio. Enquanto muitos acreditam que poder se mede pelo volume da voz, há mentes que preferem o som do silêncio como ferramenta de domínio. Este não é o tipo de inteligência que se exibe em holofotes. É a que se move entre sombras, observando cada detalhe, cada gesto, cada intenção. Esse tipo de pessoa não precisa anunciar suas conquistas, pois elas chegam com o peso de quem já venceu internamente. O gênio silencioso não está aqui para ser notado, está aqui para ser sentido. No impacto, na mudança, no colapso que provoca quando decide agir. A vitória dessas mentes não é construída na pressa. Ela é tecida lentamente, como um bordado invisível que só se revela no momento certo. E quando aparece, não há como ignorar. O que parecia calmaria era, na verdade, a concentração plena de alguém que já havia planejado cada passo com antecedência. Enquanto os outros buscavam validação, o gênio observava. Enquanto competiam por palmas, ele estudava o terreno. Quando finalmente se move, é como um terremoto. Inesperado, avassalador, irreversível. A beleza disso é que ninguém vê chegando. Porque o gênio silencioso não precisa provar nada. Ele deixa os resultados falarem por si. E essa é a arte mais refinada. A de vencer sem fazer barulho. De não precisar convencer ninguém. Porque a verdade da sua estratégia se impõe naturalmente. As pessoas que vivem para o espetáculo jamais entenderão o poder de uma mente que não se deixa distrair. Eles confundem calma com fraqueza, discrição com ausência, mas o que eles ignoram é que no silêncio mora a maior das forças. O gênio silencioso sabe, quanto menos se diz, mais se entende, e quanto mais se observa, mais se domina. O mundo pode até não perceber de onde vem a força, até que já seja tarde demais. Enquanto a maioria move peças por impulso, existe uma mente que já enxerga o desfecho do jogo antes mesmo do primeiro movimento. Não se trata apenas de inteligência, mas de visão estratégica. Enquanto outros se distraem com disputas pequenas, essa mente está arquitetando um tabuleiro inteiro, redesenhando o jogo, criando novas regras e antecipando cada reação. É como um jogador de xadrez cercado por amadores que ainda tentam entender para que servem as peças. O que para muitos parece lentidão, para esse tipo de mente é cálculo. Cada segundo de silêncio é um passo à frente. O mais interessante é que essas pessoas nunca se apressam. Elas sabem que pressa é inimiga da precisão. Enquanto os demais correm para conquistar pequenas vitórias que se desfazem com o tempo, elas aguardam um momento perfeito. Aquele onde um único movimento muda todo o cenário. Não por acaso, são sempre as últimas a agir e as primeiras a vencer.
Porque sua força não está na agressividade, mas na paciência de quem sabe exatamente quando e como virar a partida. São como arquitetos invisíveis, construindo sua vitória com cada gesto não dito e cada passo não revelado. E quando finalmente fazem seu movimento, o efeito é devastador. Não porque foi inesperado, mas porque foi inevitável. Os jogadores menores jamais percebem a jogada até que já estejam cercados. Eles não entendem que estavam sendo guiados desde o início. Esse tipo de mente não joga o jogo dos outros. Ela inventa um novo. E enquanto muitos se preocupam em vencer batalhas, ela vence guerras inteiras sem levantar a voz. É aí que está o segredo. Não há glória maior do que surpreender o mundo com um plano que sempre esteve em andamento, mesmo quando todos achavam que você estava parado. Se essa mensagem está vibrando dentro de você, se algo que foi dito aqui te fez parar, refletir ou até chorar em silêncio, então talvez este momento não seja apenas sobre receber. Talvez seja sobre honrar a frequência que te encontrou. Bem aqui embaixo, você vai ver um botão chamado Super Thanks. Se o seu coração sentir, clique nele e envie uma contribuição como um gesto de gratidão espiritual. Pode ser o valor que sua alma permitir. E 100, 50, 7. O que importa não é o quanto, mas a consciência com que você retribui. Esse ato sela energeticamente sua conexão com essa mensagem. É como dizer ao universo: eu recebi e eu reconheço. E quando você faz isso com intenção, a energia se move e o universo responde. Então, se algo dentro de você está sendo curado, alinhado ou despertado, clique no Super Thanks e diga em silêncio ou em voz alta: eu honro essa palavra. E estou pronto para o próximo nível, porque gratidão é uma frequência que abre portais. E você, que chegou até aqui, não está ouvindo isso por acaso. Imagine um leão deitado, imóvel, com os olhos semicerrados entre a relva alta. Ao redor, os sons da selva se misturam. Risos de hienas, o alarde de quem acredita ter domínio sobre o território. Mas o leão não reage. Ele observa. E é justamente essa quietude que o torna perigoso. Os tolos interpretam sua calma como fraqueza, sua imobilidade como medo. Mal sabem eles que é nessa pausa que se define o destino de todos. Porque o leão não precisa provar que é rei. Ele apenas aguarda o momento exato, e quando levanta, todo o ecossistema entra em silêncio absoluto. Assim é a mente verdadeiramente estratégica. Ela não se apressa, não responde ao caos, não se perturba com provocações. Ela espera. Porque sabe que o rugido mais forte não vem de quem grita o tempo todo, mas de quem guarda sua energia para o instante preciso. E nesse momento, quando decide agir, não há como ignorá-la. O impacto é tão profundo que transforma o ambiente. Aqueles que zombavam agora se calam. Aqueles que desdenhavam agora admitem. Sempre houve algo ali que eles não conseguiram entender, e agora é tarde demais. O mundo é um campo onde muitos se movimentam à toa, acreditando que agitação é sinônimo de ação. Mas o verdadeiro poder reside na espera consciente, na leitura fria do ambiente, no silêncio calculado de quem vê além do imediato. O leão na relva alta não se confunde com as hienas. Ele não se mistura, não participa do barulho. Ele comanda sem precisar ser notado. E quando finalmente se ergue, o mundo sente o peso da presença que esteve ali o tempo todo, invisível, mas dominante, porque a verdadeira força não se anuncia, ela se impõe. Existem batalhas que não são travadas com espadas, mas com silêncio. O verdadeiro estrategista não levanta a voz, ele afia a mente. E cada palavra que não é dita se transforma em uma lâmina invisível pronta para cortar no momento certo. O chamado assassino silencioso não busca guerra, mas está sempre pronto para vencer uma. Enquanto os outros se expõem,
ele coleta informações. Enquanto falam demais, ele escuta tudo. E nesse intervalo onde ninguém presta atenção, ele constrói sua vantagem. Uma vitória que não se vê chegando, mas quando chega, não deixa sobreviventes. O silêncio é a arma mais subestimada e também a mais letal. Quem age em silêncio carrega um poder que confunde, que desnorteia, que desestabiliza. Porque o mundo foi treinado para ouvir, não para perceber. Por isso, quando uma pessoa se cala, ela se torna indecifrável, e isso é mortal para aqueles que vivem de manipulação e barulho. O assassino silencioso não precisa se justificar, não precisa rebater. Ele apenas se movimenta quando todos acham que ele já perdeu. Mas, na verdade, ele só estava terminando de ler o manual do inimigo. E quando age, sua precisão é cirúrgica. Ele não destrói por raiva, mas por estratégia. Cada passo foi estudado, cada fraqueza do oponente anotada. E quando o movimento acontece, é tarde demais para defesas. O mais perturbador? Ele não grita vitória. Não busca reconhecimento, ele desaparece da mesma forma que chegou, em silêncio. E esse silêncio ecoa mais forte do que qualquer aplauso, porque quem vence, sem precisar anunciar sua vitória, venceu 2 vezes, no campo e na mente do adversário. É essa a verdadeira guerra vencida, aquela que ninguém viu acontecer. Se essa mensagem está vibrando com força dentro de você, se as palavras que você está ouvindo parecem confirmar algo que sua alma já sabia, então comente agora o número 77 aqui embaixo. Esse número não é apenas simbólico, ele é um código energético. Quando você digita 77, você está fazendo mais do que participar. Você está ativando uma frequência, declarando para o universo: eu reconheço meu alinhamento e estou pronto para receber. O 77 representa o momento em que o invisível começa a tomar forma, em que a semente começa a romper a terra para nascer. Não é mais só intenção, é manifestação em estado de expansão. Quando você comenta, você ancora essa vibração na matéria. Você se torna um farol que emite e amplifica essa energia, não só para você, mas para todos que cruzarem esse conteúdo. Então, se algo dentro de você está dizendo sim, isso é para mim, comente agora. 77. Não como um número aleatório, mas como um portal que você está abrindo com consciência. Seu próximo nível já está te reconhecendo. Agora é sua vez de reconhecê-lo também. Fingir que não sabe pode ser o movimento mais brilhante de quem sabe demais. O mundo subestima a calma, desvaloriza o silêncio e ridiculariza o que não entende. Por isso, o verdadeiro inteligente muitas vezes veste a máscara da ingenuidade, não por fraqueza, mas por escolha. Ao se mostrar inofensivo, ele se aproxima dos mais arrogantes, que, confiantes, revelam todos os seus segredos. É o jogo da falsa simplicidade, um teatro onde o protagonista está sempre 10 cenas à frente, mesmo que finja não entender o roteiro. Enquanto os demais se ocupam em provar o quanto são espertos, o verdadeiro estrategista se ocupa em observar. Cada frase dita, cada olhar desviado, cada gesto impensado vira uma peça do quebra-cabeça que ele está montando em silêncio. Fingir que não entendeu é dar tempo para ver tudo com mais clareza. É observar sem ser percebido. E no mundo onde todos tentam dominar, quem se faz de dominado muitas vezes já controla tudo, sem levantar suspeitas. A ingenuidade se torna então o manto perfeito para uma mente perigosa. E quando o momento certo chega, a máscara cai. O que parecia inocência revela-se genialidade, e os que zombavam agora tentam entender como foram enganados tão facilmente. Mas já é tarde. O jogo já foi ganho. E não porque o estrategista gritou suas jogadas, mas porque fez com que os outros revelassem as deles. Fingir ignorância é a armadilha perfeita. Ela desarma o inimigo sem precisar de confronto.
E quando tudo termina, resta apenas o silêncio do vencido diante da inteligência que ele jamais viu chegando. Em um jogo onde todos gritam seus planos para serem notados, o verdadeiro estrategista permanece calado. Ele não antecipa seus passos, não compartilha seus objetivos, nem permite que suas intenções se tornem previsíveis. Ele entende que o maior trunfo não está nas palavras, mas na ação. E por isso, enquanto os outros falam, ele age. Seu silêncio não é vazio, é um campo minado. Cada passo foi milimetricamente calculado, cada movimento previsto, cada consequência considerada. E quando finalmente age, o impacto é devastador justamente porque ninguém esperava. O segredo está na disciplina, em não ceder ao ego que clama por aplausos antecipados, em não compartilhar sonhos com quem só deseja destruí-los. Mostrar as cartas antes do tempo é perder o jogo para quem nem deveria estar na mesa. Mas quem executa em silêncio, executa com liberdade, sem interferência, sem inveja, sem sabotagem. A jogada vem limpa, afiada, certeira, e quando acerta, não há como contestar. Os que tentaram adivinhar o movimento percebem que estavam jogando um jogo totalmente diferente. Porque enquanto eles se preocupavam com a aparência, o estrategista cuidava do resultado. E quando a jogada acontece, ela não exige explicação. O resultado fala por si. E quem estava distraído demais com o espetáculo dos outros, agora se cala diante da performance silenciosa de quem nunca quis palco, mas já dominava o roteiro. O verdadeiro poder nunca avisa que vai chegar. Ele simplesmente aparece, e quando aparece, já é tarde demais para reagir. O mundo aprende uma vez mais que as vitórias mais impressionantes são aquelas que ninguém vê sendo preparadas, apenas executadas com maestria. Falar é fácil, gritar é comum, mas calar é uma arte. Em uma sociedade viciada em palavras, o silêncio virou arma para poucos. Quem cala quando todos falam carrega um tipo especial de poder. Um tipo que não precisa convencer ninguém, apenas existe e assusta. Porque o silêncio de alguém que sabe o que está fazendo é ensurdecedor. Ele cria desconforto, expõe verdades, revela inseguranças. Enquanto os outros tentam preencher o vazio com barulho, o verdadeiro estrategista permite que o vazio revele tudo o que precisa ser visto. O silêncio desarma. Ele desmonta discursos prontos, desfaz máscaras, colapsa argumentos frágeis. Porque quem não reage, controla. E quem não explica, confunde. Aqueles que vivem para atacar precisam de resposta. Sem ela, se perdem. Começam a se contradizer, a tentar justificar o injustificável. E é nesse momento que a verdade emerge, não por força, mas por ausência. O silêncio vira espelho. Reflete o que os outros tentaram esconder e revela o que nenhuma fala seria capaz de expressar. É o ataque mais sutil e também o mais eficaz. E o mais surpreendente é que, no fim, o silêncio ganha a discussão que a voz jamais venceria. Ele não se exaure, não se contradiz, não se arrepende. Ele apenas espera. E na espera, a justiça se manifesta. A verdade aparece. E aqueles que zombaram da quietude agora precisam lidar com o peso do que disseram, enquanto aquele que se calou caminha tranquilo, intacto, invicto. Porque às vezes a maior prova de força é não dizer absolutamente nada. Vivemos em uma era onde tudo é imediato. A vitória tem que ser rápida, os resultados têm que ser visíveis, o reconhecimento precisa ser instantâneo. Mas há aqueles que seguem outro ritmo, um ritmo ditado não pelo desespero, mas pela confiança. Eles sabem que o tempo, quando bem utilizado, é aliado e não inimigo, e por isso não correm para vencer, constroem, não competem por atenção, planejam. Porque entendem que o tempo sempre esteve ao lado de quem tem paciência suficiente para esperar o momento certo de florescer.
Essas pessoas não parecem ameaçadoras no início. São lentas para muitos, silenciosas demais para os inquietos e invisíveis aos olhos dos que medem sucesso por barulho. Mas por trás dessa calma está uma preparação intensa. São como raízes crescendo firmes sob a terra. Ninguém vê, mas em breve suportarão uma árvore que ninguém poderá derrubar. O tempo, esse vilão da pressa, se transforma em oásis para quem entende o valor da maturação. E quando o fruto chega, ele não é apenas doce, é eterno. E então, quando todos estão cansados, frustrados ou derrotados por terem corrido tanto e conquistado pouco, aquele que esperou aparece. Não de forma barulhenta, mas de forma inevitável. O tempo, que parecia estar contra ele, sempre foi o seu cúmplice. Cada atraso era proteção. Cada silêncio era estratégia. Cada demora era refinamento. Porque o universo não entrega grandes coisas a quem não sabe esperar. E quem soube, agora colhe o que ninguém mais pode alcançar. É uma cena recorrente. Pessoas que tentam sabotar outras por inveja, insegurança ou sede de controle. Elas tramam, sussurram, manipulam. Constroem narrativas falsas, espalham rumores, criam ciladas. Tudo isso com um objetivo claro: ver o outro cair. Mas o que elas nunca percebem é que a armadilha que montam para destruir alguém destinado a vencer acaba se voltando contra elas. Porque o universo tem leis mais fortes que qualquer plano humano. E a energia que sai da intenção maliciosa sempre retorna com intensidade multiplicada. Enquanto os inimigos agem, o verdadeiro estrategista permanece parado. Ele não responde, não rebate, não contra-ataca. Ele sabe que há forças maiores operando. Ele confia. Porque já entendeu que o tempo expõe o que a pressa tenta esconder. E assim, os que tramam sua queda acabam revelando suas próprias falhas. Cada mentira contada vira prova contra quem a espalhou. Cada tentativa de humilhação se transforma em escada para quem foi atacado. E no fim, a armadilha tão cuidadosamente planejada vira prisão, mas não para o alvo, para o próprio agressor. E esse é o desfecho mais amargo para quem tentou manipular os destinos. Ver que todo o esforço para derrubar o outro serviu apenas para cavar a própria ruína. O silêncio do justo, nesse momento, é a sentença mais cruel para o injusto, porque nada dói mais do que ser vencido por alguém que nunca precisou reagir, só precisou confiar. E a lição fica clara: quem age com verdade está sempre protegido. Já quem constrói armadilhas, que aprenda a conviver com o som da porta se fechando atrás de si. Nem toda genialidade pode ser explicada por lógica. Algumas mentes foram desenhadas não apenas para pensar diferente, mas para sentir diferente, para captar verdades que não estão nas palavras, mas na energia. São pessoas cuja estrutura mental vai além do que se pode medir em testes de QI. Elas carregam uma arquitetura invisível que une intuição, estratégia e sensibilidade em uma sinfonia silenciosa. Suas decisões não vêm apenas do raciocínio lógico, vêm de um alinhamento profundo com algo maior, algo que nem elas mesmas sabem nomear, mas que sabem reconhecer quando sentem. Essas mentes não se encaixam. São chamadas de estranhas, distantes, misteriosas. Mas é justamente essa estranheza que as protege. Enquanto os outros tentam entender o mundo com pressa, elas o observam com reverência. Enquanto o mundo se contorce para caber em moldes, essas mentes criam os próprios. É engenharia espiritual. Uma construção interna guiada por propósito, protegida por silêncio e alimentada por resiliência. O resultado é uma força que não pode ser explicada, só sentida. Uma presença que incomoda porque não pode ser decifrada. E isso, mais do que tudo, gera medo nos que vivem de fórmulas prontas. Porque não há forma de controlar o que não se entende.
Não há como prever os passos de quem anda com os pés na terra e a mente nas estrelas. E quando essa mente se manifesta, ela muda tudo ao seu redor. Não por imposição, mas por influência. Não por gritos, mas por coerência. A verdadeira genialidade não precisa ser defendida. Ela apenas existe. E existe com tanta força que reconfigura tudo o que toca. Porque foi construída não apenas com razão, mas com alma. Chega um momento em que o barulho se cala. As vozes que antes ecoavam com julgamentos, acusações e mentiras simplesmente cessam. É o instante em que a verdade entra em cena. E ela não precisa gritar, se justificar ou implorar por atenção. A verdade carrega um tipo de presença que se impõe. Ela entra devagar, mas quando chega, não deixa pedra sobre pedra. Aqueles que se alimentaram de versões distorcidas agora precisam encarar o que ignoraram. O silêncio do justo era apenas o prenúncio do veredito final. Durante muito tempo, os olhos estavam voltados para os que faziam mais barulho. Eles dominavam o palco com discursos inflamados, criando narrativas falsas, tentando moldar a percepção coletiva. Mas a verdade sempre teve uma vantagem: o tempo. E enquanto todos buscavam espetáculo, ela se movia pelos bastidores, juntando peças, alinhando os fatos, construindo seu momento. E quando chega, sem aviso, sem plateia ensaiada, ela revela tudo de forma tão clara que não há mais espaço para desculpas. O que era dúvida vira certeza. O que era ataque vira confissão. E o mais bonito é que quem sustentou a verdade em silêncio agora não precisa dizer uma palavra. Sua postura fala, seu olhar confirma, sua presença valida, e os que tentaram ridicularizar, rebaixar, manipular, são forçados a recuar. Não há mais onde se esconder. A luz chegou, e a luz, por mais discreta que seja, sempre dissolve as sombras. No fim, a justiça nunca precisou de espetáculo, só de paciência. E quem teve coragem de esperar por ela em silêncio, agora assiste ao mundo se reorganizar ao seu redor. Por um tempo, eles conseguiram enganar. Assumiram posturas, adotaram discursos, imitaram comportamentos. Tentaram vestir uma identidade que não era deles, fingindo ser aquilo que jamais compreenderam. Alimentaram o público com versões falsas de autenticidade, copiando a essência de quem verdadeiramente era original. Mas o tempo é o maior revelador. E agora, inevitavelmente, a máscara começa a escorregar. O que antes parecia convicção, hoje soa vazio. O que antes parecia inspiração, agora revela plágio. Porque não se sustenta por muito tempo aquilo que não vem da alma. A imitação sempre foi uma tentativa desesperada de alcançar o brilho que nasce naturalmente em poucos. Mas o brilho emprestado apaga rápido. E quando a luz verdadeira surge, não há disfarce que sobreviva. A plateia começa a notar a diferença. As palavras do imitador não têm peso. As atitudes não têm coerência. A presença não tem verdade. Porque tudo foi construído em cima de algo que nunca lhes pertenceu. E agora, à medida que a verdade se fortalece, a farsa se desfaz diante dos olhos de todos. Não por confronto, mas por contraste. O mais irônico é que esses imitadores sempre zombaram da originalidade que tentavam copiar. Tentaram descredibilizar justamente aquilo que secretamente admiravam. E agora se veem cercados por sua própria falsidade. A queda não é barulhenta, é lenta, mas humilhante. Porque ser desmascarado diante do mundo é mais do que perder reputação. É perder identidade. E quem manteve sua autenticidade intacta mesmo no silêncio, agora brilha com ainda mais intensidade. Porque o que é real não precisa se defender. Ele simplesmente continua a existir, enquanto o falso desmorona. Há uma diferença gritante entre fazer barulho e fazer história. Muitos confundem gritos com poder, exageros com impacto, presença com domínio.
Mas a verdadeira vitória é silenciosa, calculada, precisa. Não é impulsiva, é estratégica. E quem entende isso sabe que não precisa de fogos de artifício para provar seu valor. Precisa apenas de ações que falem por si. Porque a precisão de um único movimento, bem executado, tem mais impacto do que 1000 tentativas desordenadas. E é aí que a diferença se revela. Alguns vencem com barulho, outros vencem com resultado. A precisão exige controle emocional, exige visão de longo prazo, exige a coragem de esperar o momento certo para agir, mesmo quando tudo em volta clama por resposta imediata. E quando esse momento chega, ele é irreversível. Não dá tempo de reagir. A vitória já está consumada antes mesmo de ser percebida. É como o golpe perfeito de um mestre, rápido, silencioso, fatal. Enquanto os outros se perdem em movimentos excessivos, o verdadeiro estrategista aplica apenas o necessário. E o necessário é o suficiente para transformar tudo. Essa é a beleza da precisão. Ela não depende de plateia, não precisa de validação externa, porque sua eficiência é inquestionável. E quem assiste, mesmo que em silêncio, reconhece. Não há como negar a maestria de quem age com sabedoria. A vitória desses indivíduos não é teatral, é histórica, porque deixa marcas, não ruídos. E no final das contas, é isso que diferencia quem quer vencer de quem nasceu para isso. Por muito tempo, sua ausência foi confundida com fracasso, seu silêncio, interpretado como desistência. Mas o que ninguém viu foi o que estava sendo construído por trás da cortina. Cada dia de silêncio era um tijolo colocado com paciência. Cada noite em que você escolheu o foco ao invés da vingança era uma escolha de grandeza. Sua subida foi silenciosa, sim, mas foi constante. E agora está prestes a se tornar visível demais para ser ignorada. E quando isso acontecer, não será apenas uma ascensão, será um espelho quebrando para muitos. Esses espelhos são as mentiras que criaram sobre você. As falsas narrativas, os rótulos injustos, as versões distorcidas. Eles refletiam uma imagem sua que nunca existiu, mas que muitos acreditaram. E agora, ao verem sua verdadeira luz surgindo, esses reflexos falsos vão rachar, vão se estilhaçar. Porque a verdade, quando emerge, não apenas brilha, ela ilumina tudo que antes era sombra. Sua evolução vai causar desconforto em muitos, porque eles se acostumaram com sua versão calada. Não estão preparados para sua grandeza ativa. E o mais poderoso é que você não precisou confrontar ninguém para chegar aqui. Não precisou revidar nem rebater, apenas construiu. E agora, enquanto todos tentam entender como você chegou tão longe, você segue subindo, porque essa jornada não foi para provar algo a alguém, foi para se alinhar com quem você nasceu para ser. E quando esse alinhamento se completa, não há narrativa contrária que resista. Porque nada é mais poderoso do que uma verdade que foi forjada em silêncio e lapidada na paciência. No tabuleiro da vida, os impacientes são os primeiros a cair. Eles se movem rápido demais, falam alto demais, reagem cedo demais. Mas há sempre um jogador que observa, que espera, que calcula. E esse jogador não joga para vencer hoje, ele joga para vencer no final. O mestre do jogo nunca entra em desespero. Ele vê além do movimento atual. Ele vê o padrão, a tendência, o ciclo. Enquanto os outros se preocupam com o próximo passo, ele já visualizou os 10 seguintes. É por isso que, no fim, ele sempre vence. Porque ele nunca jogou por instinto, jogou por sabedoria. Esses mestres não chamam atenção no início. São ignorados, desconsiderados, até mesmo ridicularizados. Mas eles não se importam, porque sabem que o jogo só termina quando o rei cai. E eles não estão aqui para vitórias rápidas, estão aqui para a vitória final. Eles sacrificam o agora em nome do depois.
Perdem peças para ganhar o jogo. Sabem que não é sobre quantidade de movimentos, mas sobre qualidade. E enquanto os demais se perdem em jogadas dramáticas, o mestre segue sereno, firme, invicto. E quando o final chega, o mundo entende. Aquela figura que ninguém levou a sério era, na verdade, quem controlava todo o jogo. O que parecia sorte era, na verdade, visão. O que parecia acaso era estratégia. E então não há mais dúvida. O mestre do jogo não grita vitória, ele apenas sorri, porque sabia desde o início que o final sempre pertenceria a ele.